Boa noite! A primeira, hein? Aí sim! Boa noite, cá! Como estão? Espero que melhores, tá? Me fala aí se tá me ouvindo direitinho. A imagem, se tá tudo certo, tá? Obrigada por estar aqui. Aloha! Obrigada, amiga. Estão aí se recuperando. Vamos conversar então um pouquinho aqui, vamos falar sobre saúde mental. Acho que esse momento aí é bem importante, né? Pra gente, pra vocês também, pra se cuidar e se recuperar. É isso aí. Quem entrou aí também, ixi, barulho aqui da moto. Morar na quebrada é isso, né, gente? Barulho de moto. Ó, o Ronaldo aí, tá ouvindo certinho, ótimo. Então tá bom. Qualquer problema me fala. Esperar dar um minutinho, porque agora 20h20 em ponto. Gosto de horas iguais. Me despertam aí para reflexões, então por isso eu decidi marcar essa live para as 20h20. Espero que dê tudo certo, que eu consiga passar tudo para vocês do que eu vivencio, do que eu acredito. Boa noite, Lu. Obrigada, bem-vinda por estar aqui. Mas só mais uns minutinhos de tolerância, tá, gente? Em respeito a vocês também. Mas a gente dá uns minutinhos para começar. Me falem aí se tiver qualquer problema para ouvir, para me ver, tá bom? Que às vezes a internet pode dar alguma zebra. Ah, obrigada, amiga. Tá dando uma ajeitada aqui nele, né? Que depois que a gente se acostuma com ele black, a gente quer ele mais volumoso, né? Quando ele fica meio murchinho assim, a gente não gosta. Mas aí não deu tempo de eu secar aqui. Então, tá assim, mas muito obrigada, viu? Vamos deixar o seu também, né? Vamos trabalhar aí para o seu ficar assim também? O que você acha? É isso aí. Bom, hoje eu decidi falar, na verdade eu já venho aí desde o começo agora de janeiro, venho falando sobre saúde mental, por conta do Janeiro Branco, né? Assim como todos os meses praticamente, eu acredito que todos, haja trabalho. Boa noite, Douglas. Como todos os meses, cada mês tem aí uma cor, que é uma campanha, né, em prol da prevenção, do autocuidado, em determinada parte de nós, né, de nós seres humanos. Então, janeiro foi feito o Janeiro Branco, né, uma campanha que foi criada por alguns psicólogos para que a gente tenha maior cuidado, a prevenção, a promoção à saúde mental, tá? Então, para a gente lembrar disso, né? Reforçar para quem já vem fazendo esses cuidados e lembrar para quem tem esquecido dos cuidados com a nossa mente, né? Com a nossa saúde mental, emocional também, né? Então, para que a gente reforce isso. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar já demos aí 3 minutinhos. Eu vou deixar essa live salva, então para quem não está aqui presente ao vivo, assista depois. Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram. Vou tentar salvar também lá no meu canal do YouTube. Para quem já é inscrito lá, assista por lá também. Mas eu vou deixar ela salva. Aí quem quiser assistir, rever ou vai ver pela primeira vez, veja lá também. Bom, gente, então, como eu venho falando aí, para quem está acompanhando os posts que eu fiz esse mês, falando sobre saúde mental e da importância que a nossa saúde mental tem na nossa vida, nos nossos dias, entendendo que nós somos um ser único, né? E somos complexos e completos. A gente não é partes, né? Nós não somos partes. Eu não sou, a Cristiane não é só a mente, o cérebro, ou é só o físico, é só o espiritual. Eu sou completa, né? Então, eu penso que saúde, ela precisa ser uma saúde integral.
onde eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde física também, eu cuido da minha saúde espiritual, social, tudo isso gira em torno do nosso cuidado, do nosso autocuidado, do nosso autoamor também, porque esse autocuidado ele vem a partir disso, desse autoamor, quando a gente passa a se olhar com muito mais amorosidade, com muito mais respeito. Travou? Voltou aí? Epa, fala aí pra mim, cá. Se voltou, se não eu saio, volto. E aí? Me conta aí. Vou sair então, vou voltar, hein? Que acho que travou aqui. Peraí. Travou, né? Voltou? Tô certinha? Tá me vendo direitinho? Então vou falar tudo de novo, não sei até que parte que você pegou aí, senão eu volto. Vamos lá. Então, boa noite, quem tá chegando agora aqui. Deu uma travadinha aqui na live, mas voltamos. Bom, então, como eu estava dizendo, decidi fazer essa live até para que a gente fale um pouco das nossas vivências, né? Eu vou trazer a minha aqui, mas é aberto para que vocês coloquem aqui para mim também sobre a nossa saúde mental, né, gente? O Janeiro Branco, ele foi criado com esse propósito, né? Que a gente tenha mais cuidado com a nossa saúde mental, o autocuidado, que a gente promova ações que nos ajude nisso, né? Para que a gente tenha mais saúde mental. Bem-vindo, boa noite para quem está chegando. Para que a gente tenha mais saúde mental. E como que a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente se pega dizendo, eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde mental. Como se tudo só fosse o dinheiro. E não, eu tô aqui até para provar para vocês, para mostrar para vocês que sim, é possível que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente cuide da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, né? Da nossa saúde social, de todo o nosso ser. E muitas vezes a gente não vai ter esse recurso, mas a gente pode fazer de outras formas, a gente pode buscar outras alternativas, né? Então, quando eu falo numa saúde mental possível, é essa, a saúde mental que é possível para você, dentro da sua realidade, dentro do contexto que você está, né? Buscar essas alternativas. Então, quando eu digo, eu não tenho tempo, mas nem para fazer uma ação assim que seja, de repente, no horário de almoço, do seu trabalho. Às vezes você trabalha muito e aí fala, não tenho tempo. Mas no horário de almoço, você sair, de repente, para respirar um ar diferente, para respirar, porque muitas vezes a gente nem para isso, a gente está muito sufocado pelo trabalho, pela correria, pelas tarefas, pela casa, por tudo. E a gente nem respira. Então é para a gente encontrar nessas brechas um momento e essa alternativa de poder respirar, de poder olhar outras coisas, pensar em outras coisas, verificar outras possibilidades. Então a saúde mental possível, ela vem a partir disso. E aí eu posso trazer aqui questões da minha vida profissional, da minha vida pessoal. A minha amiga Karina, que ela acompanhou boa parte da minha vida profissional e pessoal também, e eu falo assim que pensando hoje o quanto de estratégias que eu não encontrei em recursos que estão aí disponíveis para gente, né? Muitas vezes de forma gratuita, de forma pública, serviços públicos, que não é gratuito porque a gente paga, né? O serviço público, a gente paga por isso, ele está ali à nossa disposição. Então a gente que precisa buscar por isso, né? Então a saúde possível, a saúde mental, física possível é a partir disso. Dentro da minha realidade, como que eu consigo recursos e estratégias para melhorar isso, para promover saúde para mim? Então aí eu trago alguns exemplos, que são, por exemplo, quando eu comecei minha faculdade de psicologia, para quem não sabe, eu sou psicóloga, me formei em 2012. Quando eu comecei a faculdade, foi em 2007. Eu trabalhava numa empresa, então eu precisava trabalhar o dia todo
e ir para a faculdade à noite. E porque era com esse dinheiro que eu pagava a faculdade. Eu não tinha ajuda do meu pai para pagar a faculdade. Meu pai, ele supria toda a questão financeira da casa, né, da família. Então, tudo que era o recurso dos gastos da casa, meu pai arcava com isso. Só que minha faculdade ele não tinha condições de pagar. Então, eu precisava trabalhar para ter o recurso e pagar minha faculdade. Então, em 2007, eu comecei a faculdade e em 2008, meu pai morreu. E aí, veio muitas questões, né? Veio questões emocionais envolvidas, veio questões financeiras, veio problemas familiares, pessoais, que dá uma bagunçada na cabeça da gente, né? E aí, se você não consegue encontrar ali um centro para tudo isso, você se perde nesse processo, nessa caminhada. E justamente quando eu comecei a faculdade, 2007, 2008, cara, tô sempre procurando movimentar. E é isso que eu acredito para todo mundo, que todo mundo pode fazer isso. E aí eu faço, né? E aí eu te inspiro a fazer também. Então, quando eu comecei a faculdade, tinha uma cobrança ali indireta da faculdade. Boa noite, Bani. Que era que todos os alunos, né? Todos os alunos de psicologia precisassem fazer terapia, por exemplo. Precisava passar com um psicólogo. Eu, sendo psicóloga, seria importante que eu passasse também com um psicólogo para entender como que é essa dinâmica, né? De paciente, profissional e tal. Só que, financeiramente, nessa época, eu não tinha condições, eu não tinha recursos financeiros para pagar uma faculdade, ou para pagar uma terapia, porque eu pagava a minha faculdade e o que me sobrava ali do dinheiro era pouco, eu não conseguia pagar uma terapia por fora. E, ao mesmo tempo, eu queria passar por esse processo, eu queria conhecer como que era estar ali do outro lado. E ocorreu isso, né? Em um ano de faculdade, meu pai morreu, tinha mais esses custos aqui, então já não tinha essa condição. O que eu podia fazer dentro disso? Eu tinha que procurar alguma estratégia. A faculdade também fornece terapia, só que para os alunos eu não tinha como participar, né? Porque eu estava o meu dia todo ocupada, então eu precisava procurar outros recursos. Aí um amigo meu, do meu trabalho, que trabalhava comigo nesse emprego na época, ele me sugeriu um local que ele fazia terapia e que era um valor simbólico, né? Um valor social. Boa noite, Beth. Era um valor social. Então, para mim, ali foi uma possibilidade, né? E uma oportunidade. Então, foi aí que eu fui buscar essa primeira alternativa de terapia que era necessária para mim, só que eu não tinha um recurso financeiro para bancar ela. E aí eu fui conhecer essa clínica, uma clínica fantástica, que é uma clínica que trabalha com a bioenergética, então era uma terapia corporal também. Então eu já tinha ali algo que eu curtia muito, né? De atendimento e de serviço. Boa noite, amiga. Então, esse foi um primeiro recurso, né? Que eu fui atrás ali por conta da faculdade que eu cursava e por uma necessidade também, porque eu queria começar a fazer. Fiz a terapia ali por um tempo, que era um valor realmente simbólico, mas eu fiz poucas sessões. Depois, vida que segue, continuando fazendo a faculdade, eu trabalhava também nesse período. E aí eu não tinha esse tempo, porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Em que momento que eu ia cuidar do meu bem-estar, da minha qualidade de vida? Em que momento que eu ia parar para respirar? Se eu trabalhava das 8 às 5, lá na Barra Funda, tinha que vir correndo para a faculdade, que era aqui no Morumbi. Quase no final da faculdade, eu estava trabalhando lá em Alphaville, e aí eu tinha que vir correndo não, né, porque eu vinha de fretado, mas aí eu já chegava em cima da hora dos meus estágios, já estava tudo muito turbulento ali. Então, como que eu ia cuidar da minha saúde física, minha saúde emocional, dentro de tudo isso? Foi aí que eu precisei pedir, né, para que eu fosse desligada da empresa, para que eu pudesse dar continuidade na minha faculdade, que eu estava ali. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente sempre tem escolhas, né, gente? A gente sempre vai ter escolhas para fazer. Elas não são fáceis, né? Mas elas são possíveis, elas estão aí pra gente. Cabe a gente parar, avaliar, analisar aquilo que a gente precisa fazer naquele momento e que a gente tem de possibilidades. Então, muitas vezes quando a gente fala, eu não consigo cuidar da minha saúde mental, será que não? Será que você está parando para
para analisar todo o contexto, está dizendo assim, bom, eu estou fazendo o possível para mim aqui, eu estou buscando o que eu posso fazer. Se eu não tenho um recurso financeiro, tá, mas eu estou fazendo alguma outra coisa? Porque se eu não estou, então assim, eu acabo reclamando de algo, mas eu estou paralisada, né? Então eu sempre gosto de trazer essa ideia de que a gente sempre vai ter a escolha, né? As opções, a escolha, e que a gente pode sim buscar alternativas, buscar outras alternativas que não sejam aquelas padrões, né? A gente pode buscar aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Eu sei de uma realidade que é a realidade, por exemplo, aqui da periferia. Eu sou nascida, moradora da periferia da Zona Sul aqui de São Paulo. Eu sei das dificuldades que os moradores daqui têm, que eu tenho e de que outras pessoas têm. Dentro desse contexto, eu entendo quais foram os privilégios que eu tive e que eu tenho até hoje. Que eu nunca passei por nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade dentro de tudo isso. Eu moro na periferia, mas eu tenho minha casa própria. Eu não tenho filhos hoje, então também ajuda para que os meus gastos sejam menores. Então eu posso manter um estilo de vida diferente também, com menos coisas, com uma vida um pouco mais minimalista e tal. Então, é de entender isso, que é compreensível, né? Pessoas, por exemplo, que moram na periferia, famílias em grandes vulnerabilidades, quando elas dizem assim, eu não tenho como buscar um bem viver para mim, né? Uma melhor situação, como cuidar da minha saúde mental. É super compreensível, porque realmente a prioridade delas é matar a fome delas ou dos filhos, da família dela. Então, é uma realidade que é muito difícil para a gente, é muito desigual aqui no nosso país, né? Então, quem convive com isso diretamente, vê ou atua de alguma forma com famílias assim, sabe como que é essa realidade. O que eu posso fazer por elas? E que é o que eu faço aqui dentro desse contexto. Eu não consigo ir lá e mudar essa realidade delas, eu não consigo mudar também e dar para elas melhor qualidade de vida, melhor saúde mental e física. Eu não consigo fazer isso, mas eu consigo me dispor e estar ali à disposição delas para ajudar naquilo que eu tenho de conhecimento, com aquilo que eu tenho de tempo, de conhecimento. E é isso que eu busco fazer. Então, se elas precisam conversar e eu estou aqui, vamos lá, né? Por que não? Se eu tenho um conhecimento que elas não têm, eu passo isso adiante. Eu vou lá e explico para elas, olha, pode ser desse jeito, tem essa possibilidade. E aí cabe a elas também, né, ter essa escolha e fazerem ou não, né? Mas é que a gente entenda que a gente tem sim possibilidades aqui. Então, se de repente eu falo, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, ou não tenho dinheiro para entrar numa academia. A gente tem serviços que são públicos e que fornecem isso para a gente. Eu falo por mim, porque quando eu saí do meu antigo emprego, que eu trabalhava muitas horas, e eu não tinha tempo, assim, fisicamente eu não conseguia, eu chegava muito tarde, eu trabalhava final de semana, então eu não podia fazer uma atividade física porque eu não tinha esse tempo, essa cabeça mesmo para fazer. Quando eu fui desligada, meu primeiro objetivo, minha primeira meta era eu me cuidar melhor. E aí eu fui ver, dentro desse meu contexto aqui, quais são as possibilidades que eu tenho. Poxa, eu tenho um céu muito próximo da minha casa, que é um espaço que tem um monte de atividades. Eu queria fazer uma atividade física, eu queria pegar e reservar um tempo para mim, para que eu pudesse praticar alguma atividade física. Onde que eu fui buscar? Nesse lugar, que eu sabia que eu teria ali algumas opções do que fazer e estaria cuidando da minha saúde física. E emocional também, né? Mental, a gente acaba cuidando disso também. O que eu sempre fiz e que aí, quando eu tive mais tempo, a partir do momento que eu tive um pouco mais de tempo, eu fui me dedicar também à minha saúde física. Fui procurar um médico, que foi também na UBS, né? Então o SUS, que eu sou muito grata, que eu valorizo muito. O SUS sempre me recebeu muito bem, a UBS daqui sempre me atendeu muito bem. Fui até o médico, quis fazer um check-up ali, ver como é que estavam as coisas aqui por dentro, fiz uns exames, que deu algumas alterações, porque veio decorrente disso, que eu vinha já de uma vida mais corrida, eu não tinha tempo, eu me alimentava, já não estava me alimentando muito bem, não podia praticar nada, assim, de atividade física, então deu uma alterada, né, em alguns parâmetros. Foi a partir daí que eu fui me cuidando. Então, da gente entender que a gente precisa, sim,
fazer essa escolha. E aí é pela gente, né? Ninguém vai fazer isso por nós, né? A gente precisa, primeiro de tudo, entender que a nossa autorresponsabilidade diante da nossa vida, a gente entender que nós somos protagonistas dessa vida, da nossa vida, dessa vida que a gente está aqui, nós quem devemos tomar as rédeas e guiar e fazer essas escolhas. E se eu não posso neste momento, tá, então o que eu posso fazer agora aqui? E não ficar só, não, eu não posso, não, eu não tenho, não tenho tempo, mas tá, e o que eu posso? Né? Muitas vezes a gente sabe um monte de coisa que a gente não pode, mas e aí o que a gente pode? Então que a gente entenda e procure essas possibilidades do que a gente pode. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, que ele sempre fala, exatamente, amiga, protagonistas. Ele sempre fala, em várias palestras, ele sempre fala, né? Que é para que eu faça o meu melhor nas condições que eu tenho. Para que quando eu tenha condições melhores, eu faça melhor ainda. Isso eu entendo para várias coisas na nossa vida. Então, assim, se neste momento eu tenho um recurso X, eu posso fazer o melhor com esse recurso X. Para que quando eu tiver mais recursos, eu vou fazer melhor ainda, né, gente? Então, isso vai para os nossos trabalhos. Então, por exemplo, às vezes eu estou no emprego. Exatamente. E aí, cara, é um perigo, né? Porque a gente tem culturalmente no nosso país essa questão que é assim, de sempre deixar para que o outro tome as decisões pra gente. Se eu tô no emprego, eu falo, porque o meu chefe falou isso, falou aquilo. Só que aí eu não vou lá, né? Eu não coloco o que eu realmente quero, o que eu realmente posso fazer, como que eu tô ali. Eu não coloco, eu deixo nas mãos dos outros. E aí isso é um problema, né, gente? Porque quando que eu vou assumir as rédeas da minha vida? Nunca. E aí eu vou passar a vida toda reclamando disso, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não fiz. Mas por que você não fez, né? E a gente não se questiona sobre isso, a gente não se questiona porque a gente está muito acostumado que o outro vem e diga pra gente o que é melhor, que o outro vem e diga o que você tem que fazer. A gente fica sempre buscando fórmulas mágicas e passo a passo, só que a gente esquece que as nossas vidas elas são diferentes. A minha vida é diferente da sua, a minha realidade é diferente da sua. A forma como eu vejo o mundo é diferente da sua. Então, como que eu vou dizer para você o que você tem que fazer com a sua vida? Eu não posso fazer isso. Eu posso te dar informações, posso te trazer conhecimentos que às vezes você ainda não tem. E aí, dentro disso, você olhar, se encontrar, se empoderar e dizer, eu que sou responsável pelas minhas escolhas. Então, o que eu quero fazer agora? Vem a frustração, mas vem a frustração por nós mesmos, né, Cá? Muitas vezes a gente fica muito decepcionada com a gente mesmo. Eu falo porque eu já passei muito por isso, sabe? De me decepcionar comigo, com uma atitude que eu tive, com um comportamento que eu tive, com uma atitude que eu não tomei e por que eu não tomei, sabe? Porque eu estava muito, muito fragilizada ainda, porque eu não tinha o autoconhecimento sobre mim. Eu não entendia como que eu era. Exatamente, aí vem esse sentimento de culpa, o culpa porque eu não fiz, né? Então, quando a gente assume uma postura, uma posição de autorresponsabilidade, a gente coloca como responsabilidade, sabe, Beth? Aí a gente para de ter esse sentimento de culpa. Quando a gente começa, né, na verdade, a se responsabilizar pelas nossas escolhas. Mas aí é um processo, né? A gente não pode achar que acordei super, super empoderada, conhecendo tudo de mim e hoje eu estou super confiante aqui. Então, tá nisso, da gente assumir essa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, entendendo que terão sim resultados, que a gente muitas vezes trata como consequências, né? Mas são resultados de boas escolhas, de escolhas não tão boas assim, né? E então é muito importante, sabe, que a gente entenda que a nossa vida, ela pede a nossa responsabilidade sobre ela, né? A gente tem muito isso, né, Bani, essa questão da procrastinação. Eu acho que isso é natural do ser humano. Oi, Valéria! Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. A gente tem muito isso da procrastinação. Isso é do ser humano, sabe, Bani?
se a gente vai conhecer um pouco sobre a nossa existência e sobre a nossa evolução, a gente compreende a procrastinação porque ela é uma forma, sabe, do que? Da gente economizar energia. Então, a gente tem como método, como modo de sobrevivência, economizar a nossa energia. Então, às vezes a gente fala assim, isso aqui depois eu faço. E aí vai ficando, né? Daqui depois eu faço. Tenho tal coisa para fazer. A gente sabe muitas vezes que aquilo é prioridade pra gente. Mas a gente tem medo, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo até de dar certo, sabe? Porque quando der certo, e aí, como que eu lido com isso? Né? A gente tá tão acostumado a deixar por conta do outro que a gente, até no sucesso, até na felicidade, a gente se acomoda nisso, de dizer assim, mas e aí, como que vai ser isso aqui? A gente tem medo, né? A gente fica com medo. E é a zona de conforto, e a zona de conforto ela é muito gostosa mesmo, né? Ela tá ali, nada muda, tá sempre a mesma coisa, e a gente tá acostumada com ela, por isso ela é tão confortável, porque a gente já está acostumada. Então, se não acontece nenhuma mudança, eu continuo ali. E aí eu não me disponho a aprender coisas novas, eu não me disponho a sair daquilo que já está me fazendo mal até, né? Porque muitas vezes essa zona de conforto, ela está fazendo mal para a gente. Muitas vezes a gente está somatizando, como a Ká falou um pouquinho antes aí, a gente está somatizando, está indo para o nosso corpo e a gente não se dá conta disso, porque a gente não para nem para se observar. Teve um dos posts que eu fui colocando, né, de estratégias mesmo, recursos para nossa... Já respondo, Beth. Para nossa saúde mental. Que tipos de recursos que a gente tem disponível para a gente e que é grátis, está na gente, né? Todos esses recursos, eles estão na gente. Então, eu trouxe algumas coisas que faz parte do dia a dia da gente. Só que a gente precisa parar e observar isso. Entre eles, eu trouxe a autoobservação. Ela é muito necessária, muito importante para que a gente se compreenda, para que a gente traga esse autoconhecimento para a nossa vida, para que a gente se desenvolva, para que a gente compreenda a questão do medo, da culpa, da frustração. Então, essa autoobservação ela vai trazendo isso para a gente, vai trazendo as dores físicas, porque, por exemplo, se eu sinto uma dor física, se eu não parar, não me observar, entender, peraí, tá doendo aqui aonde? O que eu fiz de diferente que pode ter me trazido essa dor? Se eu não parar e não me observar isso, o que vai acontecer? Eu vou ao médico, ele vai me dar um remédio, vai amenizar aquela dor ali e muitas vezes eu nem vou buscar a causa daquilo. Eu simplesmente deixo fluir, né? Deixo a vida me levar. Já passou aquela dor, tá tudo certo. Só que não, né? Pode ser que em algum outro momento essa dor volte, né? E a gente não para avaliar isso, para entender de onde vem. Qual que é essa causa, né? E é muito importante a gente achar a causa, antes de só tratar o sintoma, né? É esse o nosso hábito, o nosso costume, só tratar sintomas e não buscar as causas. E a gente vai sofrendo e empurrando com a barriga aí muitas coisas. Então, Beth, questão da como vencer a barreira do medo. O medo, ele faz parte da gente, né? A gente não tem como tirar ele, né? A gente não tira o medo da gente, a gente aprende a lidar com ele. Então, que ele não nos paralise. Então, é enfrentando mesmo, é fazendo, trabalhando muito internamente de fazer aquilo que você tem medo. Então, assim, tirar ele é impossível, né? Ele faz parte da gente, ele é até um modo de proteção. O medo, ele também é essa proteção pra gente. Proteção de algum perigo, alguma situação. Então, a gente não tira ele, a gente aprende a lidar com ele. Então, a gente aprende a lidar também com as questões emocionais, a gente não aprende a lidar com a raiva, com a tristeza, a gente aprende a lidar com essas emoções. É isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente não teve na escola, nem na nossa família, uma educação emocional, né, gente? E isso que gera pra gente isso até hoje, né? Então, hoje a gente tem conhecimentos, hoje a gente pode buscar esses conhecimentos. Na época dos nossos pais, por exemplo, eles não tinham tanto acesso a isso, nem era se falado nisso. Hoje não, hoje a gente tem um monte de lugar que fala, a gente tem um monte de profissionais que trazem isso das diversas formas possíveis, que traz isso da forma da espiritualidade, que traz isso da forma psicológica,
que traz isso de diversas formas. Então, a gente pode sim buscar por isso. Tem muitos conteúdos gratuitos. Falo porque eu busco muito esses recursos gratuitos. Eu tenho pessoas que eu acompanho aqui nas redes sociais que para mim são mestres, são professores, porque eles me trazem tanto conhecimento de graça. E aí, o que eu faço? Eu replico isso. Eu trago aquilo que eu aprendi, que eu aplico na minha vida, eu trago para quem me acompanha aqui, que muitas vezes pode ser que não estava sabendo, né? E se tiver, vai reforçar. Mas deixa eu dar uma lidinha no que a Ká colocou aqui. Ansiedade, medo, estresse, o corpo sente, e nessa medicamos a carne e não lembramos da alma. É isso, Ká, porque a gente não entende a nossa medicina, né, moderna. O que ela faz, né? Ela trata a gente meio que separados, né? Então eu tenho lá um cardiologista e ele vai tratar do meu coração. Aí eu tenho o psiquiatra que vai tratar da minha mente, do meu cérebro, junto com o psicólogo. Aí eu tenho o hematologista, ele vai tratar no meu sangue. Então eu tenho especialistas para cada parte do meu corpo, né? Então se eu tô com uma dor no joelho, eu procuro quem? O ortopedista. E aí, quem que vai cuidar de mim integralmente? Eu mesma. Eu quem preciso me olhar. E aí eu vou buscar esses profissionais nas situações que são ali emergenciais e que precisam do cuidado deles, porque é para isso que eles estão ali. Mas eu preciso entender que eu sou um corpo completo. Eu preciso me olhar de uma forma integral. Então eu preciso olhar pensando que a minha cabeça, ela também manda estímulos para o meu corpo. Então, o que eu estou sentindo aqui, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, vai refletir no meu corpo. Então, se eu passo o dia todo, por exemplo, sim, o cuidado é fragmentado porque se tornou isso, né, Ká? A medicina moderna, ela traz muito disso. E assim, beleza, tá tudo certo, porque tem um médico para cada parte e é legal, porque eles acabam se especializando muito mais. Então, se eu apareço com uma dor no joelho que putz, tá muito tempo lá. O que está significando essa dor no joelho? Ele vai olhar fisicamente, clinicamente, ele vai entender. Mas eu preciso também me olhar, e aí entra a autoobservação, que é aquilo. Mas como que aconteceu isso? Eu caí? Se eu não cair, o que aconteceu? Eu estou com um desgaste aqui? É pela idade? É algum esforço físico que eu estou fazendo? Precisa disso, sabe? Porque senão eu vou no médico, ele vai me dar um remédio, vai me dar uma fisioterapia, enfim, eu vou tratar e tá tudo certo. Acabou, eu faço o quê com tudo aquilo? Ah, acabou, aí passa um tempo, volto a ter. Será que eu curei a causa disso? Será que eu me cuidei diferente? Porque de repente, fiz um exercício um pouco mais forte, aí eu machuquei, vai meu joelho, beleza, aí eu me curei, e aí o que eu fiz depois com isso? Eu aprendi que eu não posso fazer tanto esforço? Ou não, simplesmente eu esqueci, passou ali, tive aquela dor lá, mas tudo bem, agora a vida que segue e eu volto a fazer as coisas da mesma forma. Então, o quanto que eu aprendi com aquilo, né? A nossa vida, a nossa existência tá a parte disso, dos nossos aprendizados, e eles são constantes, né? Todo dia a gente tem alguma coisa para aprender. Todo dia a gente pode olhar as coisas com esse olhar de autoobservação e de aprendiz, né? É muito importante que a gente tenha esse olhar de aprendiz, porque a gente sempre está aprendendo com alguém, a gente também está ensinando, mas a gente sempre está aprendendo com alguém ou com alguma situação. É isso que né, Nalvinha? É isso que a gente está falando. É isso mesmo, é o exercício necessário, olhar para dentro. Ele é mais do que necessário e a gente não faz, porque a gente não tem essa prática, a gente não tem isso culturalmente. Ninguém quer olhar para dentro, né? Porque muitas vezes a gente tem muitas feridas também que a gente não tratou. Então, ninguém quer entrar em contato com isso, né? Porque é muito dolorido. Só que a gente esquece que muitas vezes depende disso, da gente olhar para dentro, da gente curar essa ferida, cicatrizar ela, para que a gente consiga seguir adiante, para que a gente consiga seguir de uma forma diferente, para que a gente consiga ter mais bem-estar, que a gente consiga compreender melhor, que a gente consiga uma leveza maior para a nossa vida. Aí a gente precisa mexer nisso. Então, por que muitas vezes muitas pessoas não buscam autoconhecimento, não buscam atendimento psicológico, por exemplo, ou outras terapias? Porque tem muitas terapias também, viu, gente? O psicólogo, eu super recomendo, porque ele nos fortalece, porque eu sou psicóloga também, mas eu conheço outras terapias, que são terapias holísticas e
que trazem também muito autoconhecimento pra gente. E aí é onde a gente se identifica também, que a gente se permita, a gente se liberte disso, de ter que seguir regras também, seguir padrões que cabem para o outro. E às vezes não cabe pra gente, né? Pra gente cabe coisas diferentes. Então, é muito importante que a gente sempre se olhe. Isso é muito difícil, né, Beth? É muito difícil, amiga. Eu sei, não é fácil, não. Não é fácil porque a gente mexe com muitas coisas que a gente não gostaria de mexer, mas que é necessário mexer. E aí, tem um tempo que eu tenho aprendido muito uma coisa. Nós somos adultas hoje, né? Hoje nós somos adultas aqui, a maioria de nós tem mais de 30. Eu tô com 38, temos mais de 30 aí. Nós somos adultos e a nossa vida vem pedindo esse amadurecimento. Então, a gente entender que assim é difícil, mas é possível da gente fazer, sabe? E aí é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se eu quero assumir as rédeas aqui da minha vida, ter mais bem-estar, seguir essa vida, essa existência melhor, de uma melhor forma, eu preciso mexer nisso, eu preciso compreender isso, eu preciso respeitar também, eu preciso perdoar muitas vezes, eu preciso olhar para isso com mais carinho, entendendo pessoas, porque muitas vezes a gente tem outras pessoas que estão envolvidas em tudo isso e que a gente precisa compreender um pouco, né? Que o que passou, passou. A gente não tem mais como mudar. A gente tem como olhar para isso de uma forma diferente, entendendo o que aconteceu e que as pessoas que fizeram alguma coisa pra gente lá atrás fizeram o que sabiam, né? E que hoje eu posso seguir de outra forma, eu devo seguir de outra forma, né? Se é isso que eu quero. Por isso que é a gente entender, né, que a gente tem essas escolhas. Por mais difíceis que elas sejam, a gente tem e a gente deve segui-las, porque a gente tem aqui uma dádiva maravilhosa, a gente está aqui, a gente não está aqui do nada, sem propósito nenhum, a gente está aqui por um propósito, e esse propósito é fazer esse mundo um pouquinho melhor do que o que a gente encontrou. Então, se tem algo que me doeu, que me magoou em algum momento da minha vida, eu entendo que a partir de agora eu posso fazer diferente, né? Eu posso mudar algumas coisas a partir de agora. Deixa eu dar uma lidinha aqui, só para eu entender aqui. Aqui. É muito difícil da Beth. Oi, tia, boa noite. Ouvindo, aprendemos muito. Ai, obrigada. Eu também aprendo com um monte de gente, sabia? Um monte de vocês. Cá. A Nalva tem colocado em prática. Isso aí, muito bom. A Nalva, fantástica. Outro dia ela compartilhou algo muito legal lá no grupo do Telegram. Lira, nem todos, mas conhecimento é tudo. Sim, conhecimento é tudo. E é algo que, assim, ninguém tira da gente, né, Lira? Eu não sei o seu nome, mas ninguém tira da gente. Então, aquilo que a gente passa, né, a conhecer, busca conhecer, ninguém vai tirar da gente. A gente pode começar a colocar isso em prática, a gente pode começar a agir, né, diferente daquilo que a gente vem agindo, né? Então, é isso, é a gente buscar esse conhecimento que ele está à nossa disposição, não se limitar quando a gente diz, oi Sabrina, prazer. Então, a gente não se limitar e dizendo, mas eu não tenho, não posso, não sei o que. A gente pode, pede ajuda, sabe? A gente precisa aprender a pedir ajuda, porque a gente também tem muito disso, né? Tem um orgulho aqui, tem um ego que muitas vezes limita a gente nem pede ajuda. E às vezes tem uma pessoa do lado, ou uma pessoa que você conhece na internet, assim, que pode te ajudar nisso, né? E eu sou super aberta a pedir ajuda. Aprendi isso também, a gente entender as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades que todos nós temos, que a gente compreenda isso, que a gente aceite elas e que a gente saiba lidar com elas, sabe? Sem medo, sem esse, como que eu posso dizer? Esse medo mesmo, sabe? De enfrentar, de mostrar essa vulnerabilidade, porque a gente sempre fica numa defensiva, né? De que eu não posso fazer isso, eu não posso... não podem perceber que eu sou assim. Por que não podem, né? Tá tudo certo, eu tô aqui, tô aprendendo, gente. Mas a gente que precisa passar por esse processo de compreensão, de que a gente tá aqui todo mundo aprendendo, que a gente tá aqui todo mundo em evolução. Muitas vezes a gente vê, né...
pessoas que se acham especiais e melhores que os outros. E aí é um problema dela, né? É uma questão dela. Mas que eu entenda que eu tô aqui para aprender, que eu tô aqui tentando, né? Que eu tô aqui praticando e que eu quero ser melhor. E aí faz parte algumas quedas, faz parte a gente se frustrar também, né? Não, a gente nunca vai ter uma vida sem a frustração, sem a decepção, porque a nossa vida é isso aqui, né? Ela não é linear, é esse sobe e desce. É como o nosso coração, né, gente? Nosso coração ele não bate assim, né? Temos aqui a enfermeira, Karina. Nosso coração não bate assim, ele é assim, não é? Quando a gente faz lá o nosso eletrocardiograma, como que ele aparece pra gente? Várias ondas, então a nossa vida é assim também, sabe? Ela é cheia de altos e baixos. Pode ser que um dia eu acordo top, animadíssima, outro dia eu tô acordando meio moadinha, tá tudo certo, é só eu observar e entender o que aconteceu aqui, o que eu preciso ver aqui, né? Se um dia eu tô muito cansada, tá tudo certo eu descansar também, é a gente aceitar muito mais essa nossa humanidade, é a gente aceitar muito mais que somos humanos e que estamos aqui para errar, né? Se a gente fosse perfeito, a gente nem tava aqui, né, gente? A gente já tava em outro plano aí, trabalhando lá em esferas maiores, mais altas, né? A Karina falou que o coração dela tá, por sinal, bate pouco e errado. Não, cara, então tem que dar uma olhadinha nesse coraçãozinho aí, né? As questões emocionais influenciam diretamente também no nosso coração. A gente precisa olhar para ele, entender o que está acontecendo aqui. O perdoar, né, cara? Difícil ainda, mas sigo tentando. O perdão, ele diz muito mais da gente, né? Desculpa, gente. Ele diz muito mais da gente, o perdão. A gente sempre coloca tudo pro exterior, né? Pro externo, para as outras pessoas. Ah, porque fulano fez isso comigo, eu não consigo perdoar. Só que ele tá seguindo a vida dele, né, gente? Muitas vezes não acontece. Às vezes uma pessoa magoa a gente, faz alguma coisa que doeu muito, foi muito ruim, bradicardia, arritmia. Então, mulher, esse coração tá aí, ó, tá super, como sua vida, você é uma pessoa acelerada, você tá assim, ó, uau, altos e baixos sempre, olha só o que tem aí, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Tentar desacelerar, minha amiga. Tentar desacelerar e procurar estratégias. É sobre isso que eu tô falando mesmo. É para você também, né, cara? Que a gente procura essas estratégias de como que eu consigo melhorar isso aqui. Se eu tô com um problema, você, né, uma pessoa jovem que tá aí já mostrando essas questões cardíacas, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Uma terapia pode me ajudar? Ah, de repente eu fazer uma meditação pode me ajudar? Tudo isso, prima, boa noite. Tudo isso pode me ajudar. Então, que eu busque esses recursos, o que eu estou esperando para buscar esses recursos, né? Aqui a Nalvinha, falando do perdão que a gente estava falando. Como dizem, devemos perdoar porque não merecemos carregar esse peso. Exatamente, exatamente. Mas voltando ao perdão. O que é primordial, né, gente? Eu tenho aprendido muito, e minha prima aqui que me acompanha nessa jornada espiritual e de autoconhecimento, fantástico, é minha parceira. O que eu tenho aprendido muito, né? O perdão é como eu falei, ele diz muito mais sobre a gente. Porque muitas vezes alguém fez alguma coisa com a gente e a gente fica com muita raiva, né, dessa pessoa por muitos e muitos anos, às vezes. E a gente carrega esse peso uma vida inteira. Tem pessoas que carregam esse peso uma vida toda. E aí, aquela pessoa que te magoou, que fez alguma coisa com você, ela tá seguindo a vida dela, ela não tem peso nenhum. E aí você tá carregando o peso dela, com o que ela fez com você, e o seu, né, da sua vida. Então, é da gente muito mais se perdoar. Eu me perdoo, sabe, por estar carregando tanto tempo esse peso. Eu vou me perdoar. E aí, eu perdoo fulano também, por mais que eu sei, né, gente? Às vezes tem contextos que são muito difíceis, de traumas muito difíceis, de traumas aí sérios, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado aí em terapia, precisa ser muito bem fortalecido para um autoconhecimento, uma autoestima, uma autossegurança, uma autoconfiança, né? Mas
mesmo esse é um trabalho de você se auto-perdoar também, porque a gente fica com uma culpa, às vezes, por aquilo que outra pessoa fez com a gente. Aí a gente fica se culpando disso, né? Então, o perdão vem com isso também, da gente olhar e entender o que eu tô carregando que não é meu, né? Que não é meu. E vai adiantar eu ficar remoendo ou trazendo aquilo que aconteceu para hoje? Não vai, só vai me piorar, né? Só vai piorar a situação que eu venho vivendo. Então, é sempre melhor quando a gente pensa na gente dessa forma, com mais alto amor, com amorosidade mesmo, com compaixão também, entendendo que em determinados momentos a gente fez coisas que a gente não se orgulha, não gosta, mas que tá tudo certo, porque a gente fez o que a gente sabia naquela época, né? E agora eu sei de outras coisas. Como que eu vou seguir fazendo diferente, né? Vamos ver aqui. A Dalva falou o quê? Peraí. Essa prima está cada vez melhor, autoconhecimento. É isso aí, prima. Cada dia melhor. E esse é o propósito, sabe? Esse é o objetivo. Que cada dia a gente se torne um pouco melhor, né? Vai cair, mas a gente levanta. Cá, tá nessa culpa do outro. Então, é isso, amiga. Eu te aconselho, né, que busque recursos para você, para trabalhar esse emocional. Você sabe que a gente está junto aí, eu te ajudo no que eu puder, você me ajuda também com muitas coisas. E é procurar, né, procurar esse recurso para trabalhar esse emocional, para que a gente entenda que eu não sou responsável pela vida do outro, né, eu sou responsável pela minha. E o que eu decido fazer com a minha? Eu quero continuar assim, eu quero continuar insatisfeita, eu quero continuar triste. E aí é minha escolha, por mais dura, mais difícil que ela seja, gente. Como eu falei para a Beth agora há pouquinho, é muito difícil, mas é possível da gente fazer. E não adianta a gente ficar esperando para que a gente tenha grandes mudanças. Não adianta a gente ficar esperando a nossa força de vontade, tá, gente? Porque a nossa vontade é que a gente fique quietinha mesmo. A nossa vontade é que a gente nem se levante do sofá, da cama. Essa é a nossa vontade, porque como eu falei no comecinho da live, a gente tem por instinto essa sobrevivência. Então a gente quer economizar muita energia. Então força de vontade não vai vir, né, gente? A gente precisa ser bem realista nisso. Não vai vir força de vontade. O que a gente precisa entender é essa autorresponsabilidade e esse comprometimento com a gente mesmo. E aí é que a gente procura, sabe? Então tem dia que eu vou estar desanimada. O que eu posso fazer para conseguir animar aqui para lavar a louça, por exemplo? Que às vezes eu não tô afim, mas eu preciso fazer, né, gente? A louça tá lá. Às vezes se meu marido não está em casa, por exemplo, não pode lavar, quem vai ter que lavar sou eu. Então precisa de mim, precisa que eu tome a iniciativa e vá lá fazer. De que forma que eu consigo fazer isso, que isso seja mais leve? Às vezes eu estou desanimado, não quero lavar louça, tem um monte de louça. Eu ponho um fone de ouvido, ponho uma musiquinha que eu gosto, bora lá, vamos lavar essa louça aqui e vai. Quando eu vi, terminei. Entende? Então é a gente buscar esses recursos, é a gente compreender que tem sim, tem possibilidades que as coisas sejam mais leves, que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito, mas que seja de uma forma mais leve, sabe? Buscando esses recursos realmente. Amiga, é isso. Você é camarim na minha vida. Você é turbulência e é o que dá um ânimo para nossa vida. Quem te conhece sabe bem. E você é fortaleza também, sabe? Você me trouxe tantas coisas em momentos tão delicados, né? Principalmente quando foi a morte do meu pai, eu sempre trago, porque Karina foi assim, aquela que me acolheu de uma forma. É lógico, eu tive muitos apoios também de grandes amigos, de pessoas, mas ela foi realmente um suporte assim. Eu sabia, eu olhava para o lado e eu sabia que ela estava ali, sabe? Então. Ela é isso, né? Parceria. E muitas vezes a gente não valoriza isso na gente, sabe? A gente vai seguindo o caminho aí, o barco, e não se valoriza nisso. Então é muito disso, né, gente? A gente olhar para essa saúde mental possível dessa forma, entendendo que a gente, se eu não tenho condições financeiras para pagar um profissional naquele momento, o que eu posso fazer então, para que eu não deixe isso de lado?
Ah, eu preciso fazer uma atividade física. Se eu não posso pagar uma academia neste momento, o que eu posso fazer então? Posso procurar um espaço que tem uma ginástica gratuita, como eu falei para vocês. Existem esses espaços, existem ONGs, existem os céus aqui, né? Em São Paulo a gente tem essa possibilidade. Eu posso fazer uma caminhada na minha rua, numa praça próxima da minha casa, de eu pensar nessas possibilidades, de eu não me limitar só aquilo que é padrão, só aquilo que todo mundo coloca pra gente que tem que ser daquele jeito. Ah, então eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso ir pra academia. Não preciso ir pra academia, eu nem gosto de academia, por exemplo. Né? Então, assim, o que eu fui usar disso? Eu faço uma atividade que eu gosto, uma ginástica lá no céu, mas quando eu não tenho, eu danço. A dança é algo que também, para mim, é o que me anima. Então, eu uso muito disso. Então, o que eu sugiro para vocês hoje é isso, que encontre essas possibilidades dentro de vocês. Que entenda dentro de você o que eu gosto de fazer e que eu posso usar a meu favor. Que eu posso usar aqui para que eu fique melhor, né? Então, assim, eu preciso de uma terapia, que eu preciso trabalhar o perdão em mim. Eu odeio academia, amiga. Eu entrei 3 vezes na academia, não dava. Eu chegava lá, fazia lá esteirinha, não sei o que, pegava uns pesos e eu falava, isso aqui não é pra mim, não. Eu gosto de coisa dinâmica, eu gosto de ar livre, eu gosto, sabe, eu sou mais expansiva, então eu gosto da dança porque ela é mais solta, pra mim é livre. Então eu gosto disso. Eu fui buscar isso, eu fui buscar aquilo que me dá prazer, aquilo que vai me trazer bem-estar. Então é isso que eu trago para vocês também, para que vocês pensem dessa forma. O que eu posso encontrar aqui dentro das minhas possibilidades que pode me trazer bem-estar? Academia, gente, não é para todo mundo. Esquece daí, não é para todo mundo. Tem gente que adora, eu conheço pessoas que amam, que vai lá e ficam horas. Eu não gosto. Eu não gosto do ritmo, da dinâmica que é uma academia. Mas eu gosto de circuitos, por exemplo, sabe? De ginástica, um lugar com grupo, mais pessoas. Isso me anima. E aí vocês encontram em vocês também aquilo que anima em vocês. A gente tem uma infinidade de atividades físicas que podem ser feitas. Ah, caminhada, uma corrida, não sei, uma bicicleta, patins, olha o quanto de coisa que a gente já pode fazer. E que a gente tem isso disponível pra gente, sabe? Às vezes fala, ah, não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. Beleza, vai lá no parque, aqui em São Paulo, vai ali no Parque Ibirapuera, aluga uma bicicleta para você andar. Putz, eu não sei andar de bicicleta. Aí vai outra vivência minha também, gente, porque eu não sabia andar de bicicleta. E aí, aqui a gente tem um coletivo aqui em São Paulo, que agora na pandemia eles estão parados, mas eles ensinam você a andar de bicicleta. Pronto, de graça. Eu fui lá, eu aprendi. Acabou. Acabou aquele medo, aquele bicho de 7 cabeças que eu criava por andar de bicicleta, que para mim era muito difícil. Mas por quê? Porque eu tinha uma limitação que era uma autopreservação. Eu morria de medo de cair, de me machucar, que era uma loucura, assim, uma coisa que eu criei, um monstro que não existia. E aí, quando eu andei a primeira vez, eu falei, caramba, isso aqui é fantástico. E foi tão simples, né? Então, é que a gente se permita isso, se permita conhecer coisas diferentes, que a gente se permita sentir isso, que a gente se permita trazer a nossa humanidade para fora, né? Aprendi, amiga, prima, faz 3 anos, foi antes da pandemia. Agora eu já não sei, porque eu não estou praticando, preciso andar de novo. Mas que a gente se permita isso, a olhar para essa nossa humanidade, sabe, gente? Que a gente tem, que a gente é humano, que a gente falha e que tá tudo bem a gente tentar de novo, que tá tudo bem se eu fiz uma primeira vez e não deu certo, eu posso tentar de uma outra forma na segunda vez. É de trazer essa tranquilidade pra gente, entendendo que somos humanos. O que trouxe para mim grande leveza, grande tranquilidade, é ter mais certeza disso, da minha humanidade, da minha humanização. E aí, isso me possibilitou eu tentar mais coisas, eu me colocar aqui para vocês, sabe? O trabalho que eu trago com a vida leve, o trabalho que eu trago com a dança. O que me possibilitou isso? Essa humanização. Eu me humanizei, dizendo, bom, eu quero fazer, eu vou tentar da forma como eu acredito. Ah, se não der certo, tá tudo bem, eu mudo. Se não der certo, tudo bem, eu saio, sabe?
de trazer isso com mais tranquilidade, entendendo que eu posso sim fazer diferente, que eu posso tentar. Tem uma frase que é, né, enquanto a vida, há jeito para as coisas, então a gente está aqui, a gente está viva, gente, e a gente pode fazer. Então que a gente tente isso, dentro do que eu posso, o que eu consigo fazer. Quero deixar essa frase para vocês, né? Então tudo que aflige aí vocês, que vocês pensem dessa forma. Dentro da minha possibilidade, o que eu posso fazer hoje? Então, se por acaso amanhã você acordar e pensando, o que eu vou fazer hoje? Dentro da minha possibilidade, o que eu consigo fazer? Eu consigo hoje arrumar minha casa, que às vezes está bagunçada por muito tempo. Beleza, então vamos lá. O que eu posso fazer? Dentro da minha possibilidade, o que eu posso fazer hoje? E eu faço, entendendo que eu não preciso fazer tudo de uma vez, que eu não preciso dar conta de tudo, porque é essa cobrança que vem em cima da gente, né? Principalmente de nós mulheres, que a gente precisa fazer tudo, que a gente precisa dar conta de tudo, porque a gente tem que ser perfeita, porque a gente tem que ser isso, né? A gente tem que um monte de coisa. A gente não tem que nada, gente. A gente não tem que nada. A gente precisa, a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer. E a gente entende sobre a ótica da autorresponsabilidade, a gente entende aquilo que eu tenho que fazer, sabe? Entenda assim, isso aqui eu preciso fazer o que precisa ser feito, sabe? Mas que isso não seja uma cobrança externa da gente, que isso seja parte do que a gente quer fazer, né? Pequenas coisas por dia, por menor que seja. Isso, é isso, um pouco por dia. Um pouco por dia, nada de querer dar conta do mundo num dia, né, gente? A gente não dá conta e aí a gente se frustra mais uma vez, né, cara? Quando a gente fala em frustração, a gente se frustra por não dar conta de tudo e a gente não vai dar conta de tudo. Então é a gente ter essa aceitação, esse entendimento de que tá tudo certo, né? O que eu dou conta hoje? E aí a gente segue. Vamos ver aqui mais um pouco. Não sou fã também, mas o momento está sendo necessário para alavancar o meu retorno para a atividade física. É isso, fazendo o que é necessário. Se para você é o que está te dando mais ânimo para fazer atividade física, tá tudo certo. E aí os dias vão passando e a gente vai vendo, né? O que tem de bom para agora, né? Vamos lá. O que mais? Obrigada, Cá. Aqui, minha prima. Eu aprendi a nadar com 32 anos. Foi uma grande conquista, tá vendo? Sou eu. Andei de bicicleta com 30 e poucos. Aqui, Cá. Então, o que você está esperando, mulher, para fazer aí uma natação? Procura os espaços que tem aí, natação. Aqui o céu ele tem até natação gratuita, só que agora, né, pandemia tá meio complicado, mas tem. Também quero aprender. Aqui, sim, enquanto a vida é porque temos algo a cumprir, vencer e aprender. Isso, aprender. Aqui a gente tá numa grande escola, né? Eu aprendi isso também, né, prima? A gente tá aprendendo isso. Aqui a gente tá numa grande escola. Então a gente vai aprendendo todos os dias. Então eu tenho alguma coisa para ensinar, a Dalva tem uma coisa para ensinar para mim, a Nalva tem uma coisa para ensinar para mim, para todo mundo. Todos nós temos alguma coisa para aprender e para ensinar. E é isso. A vida é uma constante mudança. Todo dia, Nalva. A gente não acorda da mesma forma como a gente foi dormir, né? Então a gente já acorda diferente. E o nosso dia também vai seguir assim, com coisas acontecendo, tudo mudando, né? A cobrança, né? Eu acho que é isso, né, Nalva? Que você falou, né? Isso realmente consome. É isso que eu tô falando, né? Porque a gente já vem. Isso é cobrança externa, né? A cobrança externa. Então, que a gente precisa dar conta de tudo. E a gente coloca isso na nossa cabeça que a gente precisa dar conta de tudo. E não, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente nem vai conseguir fazer isso. E aí esse trabalho precisa ser interno. Sempre vai ser de dentro para fora, sabe? A gente só consegue mudar o nosso entorno quando a gente se mudou, quando a gente melhorou as coisas dentro de nós. Aí a gente consegue mudar o nosso entorno, né? A gente também está muito habituado a sempre querer, quero mudar tudo, não sei o quê. Só que eu nem mudei a mim, né? O Ronaldo aqui, o meu marido, ele fala sempre uma coisa assim, a pessoa quer mudar o mundo, mas ela nem levanta para lavar a louça, né? Então, gente, não tem nem condição, né? É a gente entender que a gente precisa se melhorar
mudar aquilo que nos limita, aquilo que nos prende, para depois a gente conseguir reverberar isso no mundo, mudar isso no mundo. Mas a gente precisa se olhar, né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender que a nossa saúde é uma coisa por vez. É isso mesmo, tia. Não atropelando nosso tempo, perfeito. A gente precisa colocar, então, na nossa vida, que a nossa saúde, ela é uma saúde integral, tá? Então, eu cuido da minha mente, mas eu cuido do meu físico ao mesmo tempo, eu cuido do meu emocional ao mesmo tempo, eu cuido do meu social também. E tudo isso tá interligado, porque quando eu cuido do meu emocional, eu cuido do meu físico. E cuidando do meu físico, eu cuido do meu social, que eu cuido também do meu financeiro. Então, é o poeta. Então a gente precisa entender isso, que não adianta a gente cuidar só de uma parte e esquecer a outra, porque a gente não vai estar cuidando do todo. Então entendam e vamos em busca disso, dessa saúde mental possível, dessa saúde física possível, dessa saúde social possível, dessa saúde financeira possível. Tudo é possível dentro do nosso contexto naquele momento, que pode melhorar, gente. A gente precisa acreditar que pode melhorar. A gente está muito mais acostumada a achar aquele velho ditado, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Vamos mudar isso? Vamos pensar que pode melhorar. As coisas podem melhorar sim. A gente precisa ter fé aí e ir atrás, né? Vai ter algumas situações, mas que a gente pode melhorar isso daí. A ansiedade é muito grande para mudar o mundo, atrapalha tudo. É isso mesmo, Beth, é isso mesmo. O nosso grande mal aí, né, a ansiedade, a depressão, ela é muito delicada. Então, a gente precisa trabalhar isso. E a ansiedade é isso, é tudo que a gente fica no futuro, né? A gente só pensa no futuro, no que eu quero, o que eu preciso dar conta, o que eu preciso fazer. E aí o presente. Então, eu preciso buscar recursos que me ajudem, me auxiliem, para que eu fique nesse meu presente, no que eu tenho agora. Então, dentro das minhas possibilidades hoje, o que eu consigo fazer? Né? E aí eu vou entendendo o que é possível. O que mais é possível agora? Dentro das minhas possibilidades, o que mais é possível? Então, se eu estou, de repente, numa crise de ansiedade, por exemplo, que eu sei que é muito difícil, porque eu já presenciei, é muito difícil. Então, como que eu consigo? Lógico, na hora de uma crise, a gente não consegue fazer nada. Então, eu ali amenizo aquela crise e aí depois disso é que eu vou buscar esses recursos, né? A terapia, o meu bem-estar, recursos que vão me ajudar a ficar mais presentes, então uma respiração. Olha, ela colocou assim, esqueci seu nome, me desculpa. A bola de neve derrete. Tia, pensa nisso. Exatamente, a bola de neve derrete, é isso mesmo. E aí, o que ela se torna, bola de neve? Em água. E o que essa água faz? Ela é fluida, né? Ela vai embora. Então é isso. Perfeita a sua colocação. Que a bola de neve derrete. Ela derreteu, virou água, ela vai embora, ela flui. Então, vamos trazer fogo para essa bola de neve derreter, né? Vamos trazer um outro ânimo aí para ela. Eu sei que é bem difícil, mas é um processo, que a gente respeite os nossos processos, que a gente saiba que tudo tem esse processo, né? A gente não queira atropelar tudo isso, porque a ansiedade faz isso, com que a gente atropele tudo, as coisas, né? As situações, mas que a gente tente voltar pra gente. Então, nos momentos que tiver um pouquinho mais ali fora do eixo, tenta respirar, voltar, peraí, o que eu consigo agora, né? E aí a gente traz. Então, esses recursos, viu, gente? Gente, passei muito, passei muito não, 1 horinha agora. Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Eu consegui trazer para vocês aí o que é uma saúde mental possível. Vocês, no entendimento de vocês, conseguiram entender, conseguem trazer para a vida de vocês. Só quem ganha são farmácias. Perfeito, prima. E tem um monte, viu? Aqui no meu bairro já perdi as contas de quanto tem. Tem uma do lado da outra. Obrigada, tia. E então, consegui trazer para vocês esse despertar, que vocês consigam olhar aí dentro das possibilidades de vocês, o que é possível de ser feito, o que a gente consegue fazer, que tem muitos recursos que são disponíveis, estão aí à nossa disposição.
Ah, que bom, Novinha. Que a gente saiba usar disso, sabe, gente? Que a gente entenda que sempre terá outras pessoas para nos ajudar. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não. Tem pessoas que estão do nosso lado, tem pessoas que às vezes estão longe da gente e que o universo atrai para nos ajudar. Confia nisso, sabe? Confia que você nunca está sozinho, você não está sozinho. Às vezes as pessoas que estão mais próximas não percebem e tudo bem, é o jeito delas. Às vezes a gente quer que o outro perceba, que o outro nos perceba, que o outro fale, mas não é dele, né? Então a gente precisa respeitar isso. E a gente só vai alcançar isso quando a gente estiver realmente muito mais nos conhecendo, nos observando, para a gente compreender o que é do outro e o que é nosso, né? Então eu super indico aí que vocês busquem o autoconhecimento, o autodesenvolvimento de vocês. Formas de levar, né, a vida de uma forma mais simples, porque a gente complica muito as coisas. Quando a gente começa a colocar empecilhos, justificativas para tudo, a gente sempre está colocando um argumento. Ah, mas tem isso aqui. Não, mas não pode por causa disso. Por que não? Vamos tentar isso aqui? Tá mais aberto, né? Cabe a gente buscar estar mais aberto para conhecer algumas coisas, sem preconceitos, sabe? Porque a gente fica muito limitado e a gente deixa de conhecer coisas que podem ser muito importantes pra gente. Certo, gente? Ai sim, hein, prima? Faz tempo que eu não fazia live, hein? Carininha que o diga que sempre participe e você. Que bom, Beth, fico feliz. É isso, amiga. E que a solução muitas vezes está dentro da gente, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô procurando uma solução. Oi, Paulo, tô finalizando, mas você tá chegando, mas tá tudo bem, depois você assiste, tá? Então, às vezes a gente fica procurando soluções fora. E tá dentro da gente muitas vezes. Mas a gente precisa parar, desacelerar, respirar e se olhar. E se observar. E entender o que está passando aqui dentro da gente, sabe? Porque as respostas muitas vezes estão ali. Às vezes, é como eu falei para vocês, a gente precisa de uma ajuda. Não tenha medo de buscar. Se eu não posso, como eu vou reforçar aqui? Se eu não tenho recursos financeiros para buscar, eu busco outras opções, porque tem gente muito bacana, como eu, assim, que está fazendo serviço aí e não está cobrando, sabe? Que pode te ajudar, ou que está te cobrando um serviço, um valor simbólico, social, que tenho certeza que sabe se você está trabalhando e pode tirar ali uma cervejinha que você vai tomar no final de semana e te ajudar para uma terapia, por exemplo, sabe? Para juntar ali um pouquinho. É que a gente precisa entender isso, né? Que a nossa vida, ela é feita dessas escolhas. E aí, eu quem decido, né? Pelo meu bem-estar. Se tá tudo bem, se a forma como você tá levando tá tudo certo, tá tudo certo. É você que precisa ter essa responsabilidade, essa consciência sobre isso. Mas se não tá, por que não tá? E aí, o que eu posso fazer então para melhorar? Né? É que a gente entenda isso. Beleza, gente? Ai, Novinha, eu também adorei te conhecer. Fico muito feliz que você está aqui comigo, está me acompanhando. Muito obrigada sempre. Sigamos todas juntas. É isso aí, gente. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que eu tinha a intenção de trazer de uma forma simples mesmo, porque é assim que eu sigo minha vida, procurando sempre formas simplificadas de compreensão sobre a vida, sobre os processos, sobre os recursos, as estratégias, sobre o viver, né? Eu sempre busco as formas mais simples, porque para que eu vou complicar, né? Algo que às vezes já está complicado ali, já está difícil de levar. Se eu complicar mais, eu não saio do lugar, né? Então que a gente procure possibilidades mais simples, né? Tá na simplicidade e a gente pode sim encontrar na simplicidade. Às vezes as soluções que a gente procura são as mais simples, estão na nossa cara e a gente não tá vendo, sabe? Às vezes tá ali, tá do nosso lado, só que a gente não tá atento, a gente não se observa, então a gente não vê. Então, quando a gente começa a observar o que o universo traz pra gente, as pessoas que chegam na nossa vida,
a gente começa a enxergar essas possibilidades, né? Essas soluções que estão aqui. Então é isso, né? Que a gente esteja mais aberto para o viver, que a gente esteja mais aberto para as perspectivas diferentes da nossa, para a gente conhecer. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Quem chegou agora, obrigada, espero que continuem comigo. E é isso, gente, era essa a intenção, que eu comecei fazendo alguns posts sobre o Janeiro Branco e aí decidi fazer uma live para falar um pouquinho. Acabei nem contando tanto das minhas vivências, mas foram inúmeras aí. Eu falei um pouquinho só da questão da terapia, né, que estava na faculdade, aí não tinha recurso, mas teve outras situações, teve a situação também que eu falei, buscar por uma atividade física. E é isso, é a gente ir se informando, é a gente não ter vergonha de perguntar, de questionar, de se informar principalmente, né? Que a gente saiba buscar as informações em tudo que é lugar. Pergunta para as pessoas, conversa com as pessoas, sabe? Que a gente consiga sair do celular que nos prende muitas vezes. Ele tem muita coisa importante, sabe? Eu aproveito muito das redes sociais, da internet, de tudo que tem aí na tecnologia. Eu aproveito bastante coisa porque tem muita coisa boa. Mas se eu tiver uma opção de viver a vida lá fora com as pessoas, de conversar com elas, de poder estar com elas, de aprender com as experiências delas, eu prefiro. Então, que a gente saiba fazer mais isso, né? A gente resgate isso, porque isso já está na gente, é que o mundo moderno trouxe muitas coisas, muitas distrações pra gente e a gente vai perdendo isso que é natural, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Vou deixar salvo aqui. Ai, Paulo, obrigada. Vou deixar salvo aqui. Quem quiser assistir de novo, compartilhem com os amigos, com as pessoas que vocês considerem que vai ser importante assistir, compartilhem. Vou salvar também lá no meu canal do YouTube. Quem prefere às vezes assistir pelo YouTube, vai estar lá também, tá bom? Uma boa noite para vocês. Beijo. Beijo, prima. Boa noite para vocês. Uma excelente sexta-feira, uma excelente noite hoje, um bom descanso para todos vocês. Excelente sexta, um excelente fim de semana também. E é isso, gente. Por mais saúde mental para nós, saúde integral, que a gente se cuide mais, que a gente sempre pense nas possibilidades que estão aí à nossa disposição, tá bom? Beijo em todos vocês. Muito, muito obrigada. Continuem aí me acompanhando. Eu sempre vou trazendo alguma coisinha aqui para vocês, tá bom? E a gente vai trocando, beleza? Um beijo em todas. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, beijo, beijo.